Fala pessoal, tudo bem? Para você que está chegando agora por aqui e ainda não nos conhece, eu sou o Thiago, sou um dos proprietários aqui do Refúgio do Maitá. E esse é o nosso canal onde a gente mostra um pouquinho mais da criação, dicas, sugestões, aprendizados e um pouco também aí das aves. Hoje a gente está aqui no nosso lago e a ideia é mostrar para vocês um pouquinho das nossas aves aquáticas, o que a gente cria, falar um pouquinho sobre hábitos, diferenças aí também entre elas. Então se você gosta de aves, quer conhecer um pouquinho mais também do nosso criatório, se inscreve aqui no canal, deixe seu like no conteúdo, isso ajuda a gente a produzir mais e mais conteúdo para vocês, beleza? Então bora lá conhecer um pouquinho delas? Hoje está um dia de sol bem bonito por aqui. A gente, na verdade, trabalha com aquáticos variados. Os mais comuns a gente cria nesse espaço que a gente está mostrando para vocês aqui. A gente tem um lago, ele é um lago natural. É a última parte, na verdade, do criatório que está faltando para a gente fazer as mudanças que a gente quer fazer e terminar de construir. Então a gente acabou de fazer aqui um primeiro galinheiro. Eles estão juntos com galinhas caipiras, com perus. Tá tudo um pouco misturado aqui e é uma das coisas que a gente precisa arrumar. Mas, por enquanto, é o lago que a gente tem aqui e é onde eles têm ficado. A gente também trabalha com outros aquáticos que eu vou mostrar mais para frente para vocês, que são as tadornas, os carolinas, os mandarins. Mas vou começar aqui pelo lago, que é onde está a maior parte das aves. Esse lago, ele enche com uma cachoeirinha que desce bem por aqui. Lá em cima a gente tem um outro galinheiro, um galinheiro também de caipiras. E por trás dele, vindo dessa mata que a gente tem aqui atrás, desce um riachinho, principalmente na época do verão. E é com essa água que esse lago enche. Então esse lago ele enche mais no verão, e aí durante o inverno, os meses de inverno, ele esvazia um pouco mais. E é por isso que a gente quer mexer, porque a gente quer fazer uma base aqui para garantir que essa água se mantenha, né, fique sempre cheia, a gente consiga colocar uma outra água que a gente está trazendo para cá também, para manter o lago aí sempre limpinho e numa altura ideal aí para as aves. Bom, falando um pouquinho sobre hábitos, né, e costumes, essas aves são aves de temporada. A gente vê aqui marrecos, gansos, patos. Não são aves que botam durante todo o ano, mas elas costumam ter uma postura que vai aí dos meses de julho até janeiro, mais ou menos. No caso dos marrecos pode variar um pouco mais, pode ser que eles botem até ali final de fevereiro, março às vezes. Mas esses que a gente trabalha aqui, que são os wens e as suas variações de cores e misturas, eles costumam fazer a postura deles nesse período. Os gansos também estão para começar a postura agora, então a gente está hoje é dia 7 de junho, né? Então eles devem começar a postura já também agora, no finalzinho desse mês, começo de julho, e vão aí fazer uma ou duas posturas até mais ou menos setembro aí, que é quando eles param de botar. Todos eles têm o hábito de colocar e botar muito aqui perto da água. Então a gente acaba achando muitos ninhos aqui, né, e ovos aqui em volta, principalmente dos gansos. Já as marrecas, elas sobem aqui, nessa parte que agora está assim porque a gente soltou os perus, e elas buscam espaços onde elas possam fazer os ninhos. Eu vou dar uma procurada também, talvez a gente encontre aí algum ovo para mostrar para vocês, beleza? Vou mostrar um pouquinho das aves no detalhe também, então agora. Bom, uma diferença básica aí para vocês, pato e marreco. Qual é a diferença entre essas duas aves? Aqui a gente está vendo em cima da pedra uma patinha arlequim aí, branca com cinza. E embaixo, aqui do lado, os marrecos, tá? Então a gente tem aqui os marrecos. A diferença principal, básica delas é a máscara, né? Essa máscara vermelha que vocês veem aí no rosto da patinha, que está em cima da pedra, e que os marrecos não têm. Também tem uma diferença importante na coloração do bico, né? Os patos que a gente trabalha aqui, todos eles têm o bico preto manchado de rosa, enquanto os marrecos vão ter o bico sempre puxado mais para o amarelo, né? Para essa coloração amarela. Então, às vezes a gente recebe visitante e fala, mas é tudo pato, é tudo marreco. Não, isso é bem fácil de diferenciar. Aqui, por exemplo, uma pata branca, aqui uma marrequinha branca, e dá para ver bem aí a diferença entre as duas aves, né? A gente aqui trabalha com marrecos
de cores variadas. A gente não separa eles por cor, é uma das coisas que a gente tem vontade de fazer, mas ainda não tivemos tempo nem o dinheiro para montar a estrutura, então eles estão todos juntos aqui, e aí a gente trabalha com pompom, sem pompom, os arlequins preto e branco, né, como esse machinho que está bem aqui no meio, né, e as fêmeas de pompom aqui também, o macho de pompom, e tem tirado aí marrecos com cores bem variadas, bem diferentes, e isso tem sido, acho que, válido aqui pra gente. Outra coisa também, aproveitando já que a gente está falando dos marrecos, é para falar sobre a sexagem, né? Muita gente tem dúvida sobre como sexar as aves. Aqui tem um casal que é mais clássico, né? A gente está vendo aqui o macho tem a cabeça verde, a fêmea tem geralmente essa coloração mais parda, né? Igual aquela ali também de pompom, aquelas ali do fundo. Então a gente consegue identificar rapidamente que são fêmeas. No caso das pretas e brancas e tal, já é um pouco mais difícil. Então a gente usa duas coisas para fazer a sexagem deles. A primeira é a vocalização. As marrecas são muito mais barulhentas do que os machos. Não sei se vai dar para vocês ouvirem, mas os marrecos têm uma vocalização bem baixinha, parecida até com os patos, assim, a gente quase não escuta. Já as fêmeas são bem barulhentas. E isso faz aí bastante diferença e é um dos indícios para a gente poder fazer a sexagem. A outra é essa peninha que vocês estão vendo aqui no rabo. Tá vendo que todos esses quatro que estão aqui são quatro machos, ó, e eles têm uma peninha ali no final da cauda enroladinha, e isso ajuda a gente também a fazer a sexagem quando eles já são adultos. Queria que vocês ouvissem as duas vocalizações. Uma é bem mais estridente, né, do que a outra. Uma é bem baixinha. Essa mais estridente são as fêmeas e os machos têm essa mais baixinha, né? Sobre a coloração dos marrecos, né? Aqui a gente trabalha com os canelas, que são igual esse aí que vocês estão vendo no meio, com o pompom. Ao invés de ele ter a cabeça verde, ele tem a cabeça com esse cinza, né? Uma cor mais escura. E a parte das costas, a principal diferença para os de cabeça verde, como aquele ali, ó, é que a gente vê que ela é uma coloração muito mais puxada para o cinza, né? Do que a coloração puxada para o marrom dos marrecos ruém mais tradicionais, vamos dizer assim. Esse aqui, como a gente acaba criando junto, né? Como tinha mencionado, eles misturam bastante e aí tem colorações bem únicas aí. Bom, aí aqui nesse lago, além de ficarem os marrecos, também ficam os nossos gansos. E é interessante porque a gente trabalha aqui com os gansos caipiras, né? São gansos misturados, não são gansos de uma raça específica. A gente até chegou já a ter ganso africano, mas decidiu parar e tem ficado aqui com os caipiras. Esses 5 que estão aqui no fundo, mais clarinhos, ali com penas arrepiadas, eles foram os primeiros que a gente trouxe para cá. Eles não se misturam com esse segundo lote que veio depois. Esse aqui de tupetinho que está aqui embaixo nasceu nessa última temporada. Aqui tem um grupo um pouco maior, mas eles são sempre assim, os 5 andando de um lado, o grupo maior aqui andando do outro. Uma coisa interessante sobre os gansos é que são aves bastante resistentes, são aves bem grandes, não para consumo de carne, para quem gosta é uma ave legal. Mas é uma ave também muito utilizada, principalmente em sítio, para avisar, como quase uma proteção, né? Eles são bem escandalosos e costumam gritar aí bastante quando eles veem alguma ameaça, né? Ou alguém chegando. Então aqui, inclusive à noite, na madrugada, eles estão sempre aí dando os alertas. Curiosidade interessante também sobre os patos e os marrecos é que apesar de todos eles gostarem bastante de água, né? Como vocês podem ver aqui, os marrecos usam muito mais e ficam muito mais dentro da água do que os patinhos. Os patos precisam de água, eles tomam banho, mas os marrecos realmente não saem da água. A gente pode chegar aqui, igual agora essa semana que tem feito lua, né, lua cheia, você pode chegar aqui e eles vão estar se esbanjando aí às 3 da manhã, 2 da manhã.
Então, realmente, é um animal que precisa e gosta bastante de água. Aqui a gente tem um pato macho e suas patinhas e as peruas que estão sujas, né, criadas com eles. Outra coisa interessante também é a forma como eles andam, né? Os patos têm esse andar meio desengonçado, né? Além da máscara. Aqui uma patinha arlequim com chocolate. Ela tá meio suja, como eu falei, eles não são muito de água, como os marrecos. Estão sempre limpos, com uma pena bonita. Eles gostam mais é de lama. Então, quando eles acham um espaço que está molhado, que tem chovido, eles vão fazer a festa. Diferente ali dos marrecos que gostam mais da água. Vamos ver se eles passam por aqui. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Uma outra diferença também marcante aí das duas aves são os ovos, né? Aqui vocês podem ver à esquerda um ovo de pata e à direita um ovo de marreca. A diferença inicial está no formato. A gente vê que o ovo de marreca ele é bem mais comprido, né? Ele é um ovo que tem praticamente as duas pontas do mesmo jeito, enquanto o de pato tem uma pontinha mais fina e a outra mais arredondada. Lembra um pouco mais os ovos aí das galinhas. A casca também é bastante diferente. Os ovos de marreco têm essa casca bem mais branquinha, quase transparente, parece uma porcelana assim. E os patos já têm um ovo com uma casca um pouco mais escura, né, um pouco mais puxado aí para o marrom. Isso foi uma coisa que a gente, quando começou a criar, tinha um pouco de dificuldade de identificar, hoje já ficou um pouco mais fácil, então achei legal também trazer para vocês aqui essa diferença. Uma coisa que muita gente pergunta pra gente quando a gente está falando dos aquáticos aqui é se os marrecos e os patos não cruzam, já que a gente cria eles totalmente soltos aqui e misturados, como vocês podem ver. Sim, eles podem cruzar, eles geram híbridos não férteis, né? E que o pessoal aqui, por exemplo, chama de marrecão, tem gente que chama de paturi, varia bastante aí de região para região. Mas aqui, como a gente tem uma proporção, um espaço grande, uma proporção boa aí de machos e fêmeas, a gente nunca teve casos deles cruzando ou de nascimento de híbridos aqui, pelo menos por enquanto. A alimentação deles aqui, a gente usa uma espécie de uma lavagem, uma comida cozida, que tem bananeira, milho, inhame, cará, mandioca, o que tem de abóbora, o que tem que tiver disponível. Ela é cozida, então vocês podem ver aí o milho já muito mais mole, né, do que seria. E adiciona água e serve para eles aí 2 vezes por dia. E eles comem super bem. Aqui a gente usa os pneus, né, como coxo, apesar de não ser o ideal. E estamos pensando em fazer alguns outros para eles. O problema é que, principalmente para os marrecos e para os aquáticos, o coxo precisa ser bastante baixo, então os pneus acabam atendendo bem. Porque eles já ficam todos aí na expectativa, na espera, já sabem, né, que todo dia de manhã e de tarde a gente vai trazer e vai colocar aí para eles. E principalmente para os aquáticos, ela pode ser bem líquida, como vocês estão vendo aí. Eles vão fuçar, vão comer e não vai sobrar absolutamente nada. Eles deixam realmente bem, bem limpinho. O único problema dos pneus é isso aí que vocês estão vendo, né? Eles entram dentro, pisam em cima, né? Cisca. Então acaba fazendo muita lambança, muita bagunça. E precisa, acho que, de coxos um pouco melhores. A gente está pensando aqui em fazer eles de cimento, que aí fica fácil da gente. Eles comem super bem essa mistura. A gente costuma fazer ela geralmente de 3 em 3 dias. E tem um resultado muito bom, assim, de engorda, de peso. Vocês podem ver que as aves estão bonitas, estão saudáveis. A gente, na verdade, a coisa que a gente precisa arrumar, na verdade, são os coxos novos, né? A gente vai tirar provavelmente esses gansos daqui, vai para um outro espaço.
para a gente ter um coxo que eles não entrem tão dentro e façam tanta lambança. Mas realmente uma alimentação que é mais barata, né? E eles comem super bem, tanto os gansos, perus, galinhas, mas principalmente os aquáticos. E já que a gente está falando de ração, né, de como que a gente faz, para produzir essa ração, a gente utiliza esse fogão improvisado, esses latões, e ela é cozida, é, como a gente comentou ali, geralmente de 3 em 3 dias. Que vocês podem ver, tem inhame, tem milho, tem a própria bananeira mesmo, a gente utiliza o caule da bananeira, eventualmente as bananas a gente come mesmo. Então a gente utiliza o caule da bananeira, já que a gente tem que cortar depois de tirar o cacho. E é bastante nutritivo. Depois a gente traz ela e armazena nessa caixa, uma vez que ela está feita, essa aí foi feita hoje, e deixa ela aqui fechada para evitar inseto, mosca, e vai tratando aí deles durante a semana. Bom, e como eu comentei para vocês, a gente trabalha tanto com essas aves que estão soltas aqui, quanto com outros aquáticos separados em baias. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho das baias que a gente tem e as outras aves que a gente cria aqui também no sítio. Bom, começando aqui pelo casalzinho digitador na cana. A gente tem um casalzinho que está nessa baia. Esse aqui de cabeça cinza, que vocês estão vendo, é o macho. São aves bem agressivas, bem territorialistas, como vocês podem ver. Ali a gente tem a fêmea, mais calma hoje. Eles estão na época de acasalamento. Aqui a gente é o primeiro ano que a gente cria eles. A gente até tem um ninho lá no fundo. Eles começaram a fazer o ninho, mexeram. Mas eles estavam aqui com um casal de ganso do Egito. Não sei se é porque a comida está lá, a gente mexe sempre também. Mas eles não estão muito dando muito certo. O que a gente tem visto é que eles precisam de mais espaço, espaço verde, mais coberto. Então a gente está fazendo algumas adaptações aí. Vamos ver se esse ano eles não criarem. A gente consegue criar eles no ano que vem. Todas essas baias que a gente tem aqui, a gente tem laguinhos, né? Então todas as baias de aquáticos elas têm um laguinho, essa água é limpa todos os dias. Em um espaço aí que seja bastante grande para que eles possam ficar. A gente tem uma casinha no fundo para que possa ser colocada a ração, né, e o ninho. E um espaço aí de convivência externa para eles com mais som. Aqui a gente tem a outra tadorna que a gente cria, que é a tadorna radia. Essa é uma ave originária da Austrália. Ela vive nas regiões aí dos mangues, da região costeira do norte da Austrália. Uma ave bem bonita, também bem territorialista. Elas, principalmente nessa época agora de acasalamento, elas são podem ser bem agressivas. A gente também está treinando aqui para ver como que a gente vai fazer elas reproduzirem. Elas têm ensaiado bastante, mas filhote, que é bom, por enquanto, nada. Mas realmente aí são aves bem bonitas, e tem um valor ornamental para a gente aí bem significativo. Aqui junto com os nossos pavões estão provisoriamente os mandarins e carolinas. Quem assistiu aí o nosso vídeo mostrando o viveiro dos pavões já viu um pouco deles. A gente tem nessa baia 3 casais de mandarim, que são aqui, 2 fêmeas na frente, ali o macho, um outro macho. E os carolinas, que é esse aqui do meio, né? Esse com o tupete mais verdinho, tá dando para ver. E a fêmea dele estava lá dentro da água. Então aqui o que vocês estão vendo à direita é um carolino, à esquerda um mandarim. É importante lembrar que muita gente chama esses animais de marreco, mas na verdade eles são patos. Né? São patos, mini patos. Então é que vocês podem ver que uma das grandes diferenças entre os patos e os marrecos é a vocalização. E eles são infinitamente mais silenciosos do que, do que os marrecos e a barulheira que a gente estava vendo lá.
As fêmeas dos mandarins são iguais a essa aqui, aves bem esguias, bem magrinhas. E os machos são esses que têm o tupete, né? E que são aves aí bem diferenciadas, bem bonitas. Tem um pavão amostrado aí. Todas as aves que a gente tem aqui são aves operadas, ou seja, elas têm uma pontinha da asa que passa por uma cirurgia logo assim que eles nascem, geralmente no primeiro ou segundo dia de vida. Porque na natureza esses animais eles voam igual um passarinho mesmo. Então a gente acaba cortando para conseguir criar melhor eles aqui em cativeiro, né, e conseguir manter eles um pouco mais controlados, vamos dizer assim. Nessa baia, tanto os carolinas quanto os mandarins são a mutação de cor selvagem, né, ou grey, aí que é a mutação mais comum dessas aves, né? Vou mostrar para vocês na sequência aí os carolinas de cores diferentes. Aqui a gente está vendo a fêmea do carolina,essazinha que está aqui. Ela é um pouco maior, mais robusta, bem parecida, né, com a fêmea ali dos mandarins. Tem o peito riscadinho, mas ela é bem mais robusta, bem maior. E um pouquinho mais barulhenta também. Aqui a gente tem um casalzinho de carolina branco. Então, uma mutação diferente de cor do verde que a gente mostrou anteriormente. A da frente é a fêmea, o de trás é o macho. O macho tem essas marcações aí nessa máscara, aí os pavões querendo aparecer e entrando na frente. Mas o macho tem essa máscara, essa marca e o tupete maior do que a fêmea. Aqui a gente também tem patos carolinas, né? Na mutação canela. Eles são totalmente marrons, diferente. E tem um branquinho aqui, um macho branquinho no meio. 3 fêmeas canela e 2 machos canela. Eles podem ser bem territorialistas. Eu vou deixar aqui também, mostrar para vocês um vídeo que a gente fez recentemente aqui, do quão territorialista eles podem ser uns com os outros. Então por isso também que a ideia é que a gente possa separar aí essas aves e criar os casaizinhos separados para melhorar a reprodução. A gente está finalizando aqui a construção desse viveiro dos pavões para começar aí a construção do viveiro dos mini aquáticos. Isso aí é um registro que a gente pegou com o celular aqui, um dia que a gente estava tratando das aves, do quão agressivo eles podem ser uns com os outros, né? Aí são os 2 machos de Carolina Canela, disputando aí as fêmeas e o território em si. E como vocês podem ver, eles podem ficar bem agressivos e realmente atacar bastante aí um ao outro. E para finalizar, queria muito mostrar para vocês um casal de gansos do Egito, mas infelizmente a gente perdeu a nossa fêmea. Então vai ficar aqui só o nosso machinho solteiro que está aí, inclusive nessa baia improvisada aí, à espera de uma companheira. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do passeio aqui pelos nossos aquáticos. Se tiverem dúvidas, podem colocar aqui nos comentários. E se quiserem ver mais dicas, sugestões e vídeos como esse, se inscreve aqui no nosso canal. Valeu!